Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para a nossa palestra de terça-feira. Hoje em um novo formato, mas com a certeza que os bons espíritos também estão na casa de todos nós, nos ajudando e nos auxiliando. Como de praxe, vamos dar início com uma prece, que a gente possa agora fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, buscando aprender mais sobre teus ensinamentos, sobre tua palavra, para que a gente possa servir de instrumento na tua seara em prol dos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja. Vamos agora ler um trecho do Evangelho. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma. Vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Jamile Brito, trabalhadora espírita da cidade de Feira de Santana, que vai falar um pouco para nós sobre o tema Zaqueu, o publicano. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para proferir a palestra doutrinária do Centro Espírita Ceareiros do Cristo, Jamélia Rodrigues. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa para estarmos juntos de forma digital dessa vez, mas é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês para que juntos possamos compartilhar um pouco do Evangelho de Jesus. Bem, eu vou começar a nossa palestra com um assunto bem interessante, é que nós precisamos desenvolver o nosso sentimento superior. Nós precisamos não somente ler os evangelhos do Cristo, mas vivenciá-lo. Vivenciar aquilo que o Cristo nos propõe. Vivenciar o evangelho de Jesus. Porque quando nós vivenciamos o evangelho, nós subimos, nós nos elevamos, nós sublimamos. E assim a nossa alma se eleva. A gente ouve muito, né? Orai e vigiai. E nós oramos sempre, estamos sempre em oração. Inclusive temos o hábito de orar pela manhã e de orar à noite, né? Nas nossas orações matutinas e noturnas. E no intervalo entre a oração matutina e noturna, como que nós nos comportamos? Ficamos em oração? Conseguimos vigiar? Ou estamos apenas a orar, a pedir, a solicitar? Podemos nos manter em oração através das nossas atitudes em nosso trabalho, escutando o outro, falando, trabalhando, silenciando. Precisamos vigiar esse intervalo e pensar que de nada valerá se nós simplesmente abrirmos o Evangelho de Jesus sem colocar em prática os seus ensinamentos. Ele nada escreveu. Tudo que ele deixou para a gente foi através do seu exemplo e de sua atitude. Falando-nos sempre, inclusive, através de parábolas, quantas temos, né, que ele proferiu. Então temos que ter a razão do sentir e aplicar para nós mesmos os textos do Evangelho, vivenciando-os. E vamos falar hoje sobre uma pessoa, um homem,
que eu tenho uma admiração muito grande, que é Zaqueu. Vamos conversar sobre a história de Zaqueu. E como ele, temos muitos outros exemplos. Temos Paulo de Tarso, temos Maria de Magdala, temos São Francisco de Assis, temos Clara de Assis. Temos muitos exemplos de pessoas que passaram, que habitaram a terra e que, através de seu exemplo de resignação e de caridade, nos deixou um exemplo lindo. Nos bastidores do mundo espiritual, nós podemos ter acesso a tudo que realmente ocorria, né? Os espíritos de luz, os espíritos elevados, como Emmanuel e tantos outros, nos trazem a alusão daquilo que se passou, porque eles possuem uma biblioteca espiritual na qual eles têm acesso e eles podem vivenciar as experiências ali ocorridas. E assim, através das suas explicações, nós podemos ter um pouco mais de esclarecimento dos ensinamentos e das lições deixadas no Evangelho de Cristo. Humberto de Campos, através de Emmanuel, no livro Boa Nova, ele conta um pouco do período que antecedeu o encontro de Jesus com Zaqueu. Porque há uma importância não somente no encontro, mas há uma importância também no que precedeu esse encontro, que foi o motivo, né, o que levou Jesus a encontrar com Zaqueu, a visitar a casa de Zaqueu, como já nós vamos compreender melhor como ocorreu. E Jesus, sempre que questionado ou perguntado sobre algo, ele normalmente respondia com outro questionamento ou nos falava através de parábolas. Com a intensidade, a energia e o tom sempre apropriados para o que nós precisamos falar, ou para o que nós precisávamos ouvir. Eu costumo dizer que antes da gente falar algo com alguém, seja uma crítica construtiva ou uma crítica negativa, que nós avaliemos se a pessoa que está a nos escutar tem condição de compreender aquilo que nos está sendo dito. Nesse caso é uma questão de compreensão. Porque de nada adianta que nós falemos a alguém que não tem o discernimento, né, o entendimento de conseguir compreender aquilo que está sendo dito. Então, quantos problemas, quantas discussões poderiam ser evitadas em nossas vidas se nós parássemos um pouco para pensar antes de falar, antes de agir. E não somente quando falar, avaliar o tom, a energia, a intensidade daquilo que a gente coloca. Porque às vezes o que nós estamos dizendo é importante, mas nós colocamos uma energia tão grande que não somos compreendidos e podemos dali até ter um problema. Ou do contrário, podemos ter uma brandura, uma serenidade muito grande, de modo que a gente não consiga atingir a pessoa com quem nós estamos a falar. Para a gente conseguir ter esse discernimento, é importante que a gente desenvolva uma característica que nos é peculiar, embora ainda muito pouco utilizada, que é a nossa intuição. Nós precisamos intuir se aquilo que nós vamos dizer, se a intensidade do que estamos colocando, se a serenidade com a qual estamos colocando, vai ser importante naquele momento. E vamos ter o resultado daquilo que nós gostaríamos de passar. Pensando e colocando-se em lugar daquele que ouve. E a história de Zaqueu traz bastante disso pra gente. De como a gente pensa, do nosso olhar com o outro, da maneira como a gente olha para o outro, com a maneira como a gente encara o outro. Então, é muito importante que nós saibamos dosar aquilo que a gente vai dizer. Não somente, nós podemos dizer algo que não é exatamente bom de ouvir, que é uma crítica
negativa, mas nós podemos fazê-lo com amor, com serenidade, fazendo-nos compreender, respeitando quem está a nos ouvir. E Jesus fazia isso através de suas parábolas, através de seus ensinamentos. E assim, um período que antecedeu, Humberto de Campos conta, né, o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus pede que 2 de seus discípulos vão a Samaria, pedir hospedagem lá. E ao chegar em Samaria e solicitar hospedagem, os discípulos de Jesus não conseguem hospedagem. E naquele tempo, hospedagem era algo muito importante, porque principalmente para as pessoas que estavam ali a caminhar por muito tempo, então ter água, ter alimento, ter onde dormir, era muito importante. E eles não conseguiram, né? Lhes foram negada a hospedagem que eles disseram. E voltaram muito chateados a Jesus, que sempre lhes responde com brandura e que sempre lhes responde através de parábolas também, como dito. Então, diante do ocorrido, Jesus aguarda o tempo certo, como no plantio da colheita, como o semeador, né? Tem o tempo certo de plantar-se morangos, tem o tempo certo de cultivar-se uvas. Por mais que eu queira, eu não posso fazer em qualquer estação. A gente precisa aguardar. E assim fez Jesus. Aguardou para poder responder aos seus discípulos o que eles precisavam aprender, apreender e praticar. 2 discípulos de Jesus, Filipe e Tadeu, eles tinham uma postura bastante firme em relação aos bens terrenos, né? Eles achavam e colocavam e pregavam que para seguir a Jesus era necessário despojar-se dos bens terrenos. Era necessário despojar-se da luxúria, do materialismo, do conforto extremo e seguir com muito pouco e seguir com quase nada. E Jesus, ele vem e nos ensina que nem sempre a riqueza material está acompanhada de uma pobreza espiritual ou vice-versa. Precisamos saber aplicar o que nós temos, usar o que nós temos. Usar da caridade, não somente aquela dada materialmente, aquela que a tua mão pode oferecer, mas aquela que os teus ouvidos também podem oferecer, aquela que as tuas palavras doces a acalmar um espírito, um amigo encarnado podem oferecer. Então, Levi, um outro discípulo de Jesus, ele já discordava um pouco de Filipe e de Tadeu. Ele já não achava que seria necessário despojar-se totalmente dos bens materiais para seguir a Jesus. E diante dessas discussões, dessas situações, né, em torno desses assuntos de materialismo, de dinheiro, de riqueza, de pobreza, Jesus percebeu que poderia deixar um grande ensinamento. Então ele segue em viagem para Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita, uma das cidades mais antigas da terra e muito arborizada,
com muitas flores e pomares. E em Jericó, Jesus avista um publicano, cobrador de imposto muito rico, que posiciona-se em cima sobre um sócamo, que é uma figueira, como se fosse uma figueira antiga, tentando avistar Jesus, aquele Zaqueu. Zaqueu é um homem muito rico, é um homem de muitas posses, é um homem que havia fechado com o governo da época, né? A cobrança de impostos que ocorreria naquele tempo por 5 anos. Então ele era a favor do governo. Um homem malquisto, não era bem visto dentre a população. Muitas vezes nem mesmo os mendigos queriam aceitar-lhe uma moeda. Tinha filhos, morava numa bela casa com uma bela esposa, usufruindo dos bens materiais que conseguiu angariar ao longo da vida. E ele ficou sabendo que chegaria à cidade de Jesus, quando um cego gritava dizendo que Jesus lhe havia curado. E muito baixinho, muito gordinho, como conta a espiritualidade pra gente, como diz Lucas no Evangelho, é lá que ele conta a história de Zaqueu. Ele era muito pequenininho e ele não conseguiu avistar Jesus. Então ele sobe, né, nessa árvore, nesse sacômoro, para conseguir avistar o Cristo. E lá, de longe, inundado por uma felicidade absurda, porque embora ele fosse cobrador de imposto, embora ele comprasse terras a preços de banana e as revendesse muitíssimo caro, ele já estava com o seu coração tocado. Ele já estava tendo discernimento e ciência daquilo que ele estava fazendo. E Jesus, como sempre, responde aos questionamentos dos seus discípulos através do exemplo. E estando Zaqueu sob aquela figueira, sob aquele sacômoro, avistando Jesus, Jesus lhe diz: Zaqueu, apressa-te, porque hoje irei pernoitar em sua casa. O sentimento que Zaqueu tem é: meu Deus do céu, não sou digno que Jesus entre em minha casa. E mesmo assim ele vai para casa e ele organiza os seus servos, os seus criados para receber Jesus. E os discípulos de Jesus ficam simplesmente surpreendidíssimos com o fato de Jesus estar indo pernoitar exatamente na casa de Zaqueu, aquele publicano, cobrador de imposto, muito rico, cheio de dinheiro e de mordomias, quando sempre Jesus pregou a humildade, a caridade. Então, os discípulos não conseguem compreender por que Jesus vai pousar a casa de Zaqueu. E aí a gente consegue ver que há 3 aspectos, né, nessa visita de Zaqueu, nessa situação, nessa visita de Jesus à casa de Zaqueu. Há 3 situações: ao posicionamento de Zaqueu, ao posicionamento de Jesus e ao posicionamento daquelas pessoas que estavam a olhar Zaqueu, que estavam a analisar a atitude de Jesus, né? As pessoas que olhavam aquela cena. Por quê? Porque nós julgamos. Nós não somente julgamos, nós rotulamos e nós condenamos o nosso próximo. Assim como aquelas pessoas fizeram a Zaqueu.
naquele dia. Meu Deus, um publicano tão rico, um cobrador de imposto, como Jesus vai à casa dele? O julgamento. E a gente julga e cristaliza esse julgamento para todo um sempre. A gente não pensa que as pessoas, que nós podemos mudar, podemos melhorar, podemos crescer, podemos evoluir. É por isso que nós estamos aqui, para evoluirmos espiritualmente, para nos lapidarmos moralmente. E a gente julga o outro, a gente julga o nosso próximo, julga, rotula, julga, condena. E Jesus nada fez, não julgou, não rotulou e não condenou, nem a Zaqueu, nem a mim e nem a vocês. Por que é que nós temos o direito de fazê-lo? Por que nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro? Que eu costumo dizer sempre que é o lugar mais difícil onde nós podemos estar. É o lugar do outro. Quando a gente oferece um pão a quem está com fome, água a quem está com sede, quando a gente oferece os nossos ouvidos àquele amigo querido que está precisando conversar, que está com um problema, nós estamos exercendo a nossa caridade. Estamos. Conseguimos fazer essa caridade com aqueles de quem a gente não gosta? Conseguimos exercer essa caridade àqueles que não gostam da gente? Que simplesmente não gostam. Porque nós somos assim, às vezes simplesmente não gostamos. Aquela pessoa nem nada nos fez, mas não gostamos. E passamos a julgar. E será que nós teríamos a capacidade de ajudar se essa pessoa precisasse? Porque isso, meus irmãos, é verdadeira caridade. E a gente só consegue atingi-la através do exercício diário, do exercício de todo dia. Exercitando todos os dias, mesmo não sendo tão fácil. Nós rotulamos as pessoas, nós criticamos as pessoas. E foi exatamente isso que o povo fez com Zaqueu. Mesmo ele já tendo iniciado a sua reforma íntima, mesmo ele já tendo iniciado a sua modificação interior, mesmo ele já tendo percebido os erros que cometeu, as pessoas ainda costumavam a julgar. Então, tem esse primeiro grupo, como eu disse, as pessoas que estavam olhando aquela cena. Aí tem o posicionamento de Zaqueu. Qual foi o posicionamento de Zaqueu diante do convite de Jesus a pousar em sua casa à noite? Ele disse para Jesus: Senhor, doarei metade de tudo que possuo àqueles que precisam. E se algum mal eu fiz a alguém aqui, irei recompensá-lo do mal que eu pratiquei. E a partir de então, Zaqueu modifica a sua atitude de vida. Porque ele conseguiu reconhecer em si
o erro que ele cometia. As pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas progridem. A vida é um eterno progredir. O tempo inteiro. Nós caminhamos inevitavelmente para o progresso, para a melhora. Então não podemos julgar as pessoas como iguais sempre. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, eu provavelmente não serei a mesma de hoje. E nem vocês. Vamos exercitar a compaixão com o outro. Vamos tentar oferecer ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria de receber dele. Porque da mesma maneira que há pessoas que não gostam da gente, há pessoas de quem nós não gostamos. Porque se Jesus, o maior exemplo de bondade, de abnegação, de resiliência, de resignação, de amor, não conseguiu agradar a todos, imagina a gente. Imagine nós. Então, quando Jesus ele vai à casa de Zaqueu, ele está ali ensinando aos seus discípulos, respondendo às perguntas, às indagações que eles fizeram acerca de Jesus estar à casa de um publicano rico. Precisamos trabalhar a nossa autocrítica, porque tudo aquilo que nós criticamos no outro existe na gente. Porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de reconhecer os nossos erros e os nossos defeitos. E aí o que nós fazemos? Nós projetamos isso no outro. Quando nós criticamos demais alguém, é muito provável que nós tenhamos aqueles defeitos e que aquelas críticas serviriam a nós mesmos. Se nós cruzarmos o caminho de alguém, que sejamos luz para essa pessoa. Que a gente exercite conseguir enxergar o outro como extensão da gente, como extensão de nós mesmos. Porque nós sabemos que temos muitos erros, porque nós sabemos que temos muitos defeitos. E nós pedimos perdão a Deus por isso, todos os dias. E que nós consigamos perdoar na medida em que gostaríamos de ser perdoados. Como diz São Francisco de Assis. Então, assim, quando nós conseguirmos trabalhar o nosso respeito e a nossa compaixão ao outro, a nossa vida vai ser melhor. Que nós consigamos trabalhar essa empatia. Porque conseguir olhar o outro com compaixão é empatia. Respeitar a dor do outro, a dificuldade do outro. Colocar-se no lugar do outro. Isso é caridade. Que a gente trabalhe esse julgamento, porque Kardec disse que qualquer razão destituída de caridade, ela é equivocada. Por mais que estejamos com razão, se essa razão for destituída de caridade, ela é um equívoco.
E aí na hora que nós gritamos, na hora que nós acusamos, na hora que nós condenamos, na hora que nós julgamos, nós perdemos a razão. E não somente Zaqueu foi julgado, né? Eu sempre falo nas minhas palestras doutrinárias de Paulo de Tarso. Eu tenho assim um amor muito grande pela história dele, porque ele realmente deixou uma vida de muitos bens materiais, embora ele agisse de acordo com o que ele achava que eram as leis de Deus. E toda vez que ele matou, toda vez que ele condenou, ele achou que ele estava fazendo tudo aquilo por Deus. E ele largou tudo aquilo, né? Quando ele encontra com Jesus em Damasco. E ele vai proferir o Evangelho do Cristo. Mesmo muitas vezes sendo julgado, muitas vezes sendo condenado, muitas vezes sendo incompreendido, ele vai exercer o Evangelho do Cristo. Assim como Maria de Magdala, que deixou a sua vida de luxúria, de festas, de sociedade, para estar vivenciando o Evangelho de Jesus. Como eu disse no começo da nossa palestra hoje, a gente precisa vivenciar o Evangelho do Cristo e vigiar o tempo inteiro. Vigiar o tempo todo. Porque se a gente orar e deixar essa oração lá de manhãzinha, quando nós acordamos, e não vivenciar essa oração, a gente não vivenciou nada. Se a gente não deitar, orar, acordar e vivenciar isso, de nada adiantou. Porque é o exemplo que modifica, é o exemplo que ensina. E estar proferindo hoje essa palestra sobre Zaqueu é algo que me deixou muito feliz. Porque eu costumo dizer que os temas doutrinários são muito pra gente que está aqui proferindo a palestra. E como eu pude me encontrar também. Como eu pude reconhecer tantos e tantos aspectos de minhas atitudes, de minha personalidade, que eu preciso melhorar. Então, a caridade feita através do amor e do coração é muito importante. Quando nós conseguimos colocar o nosso ponto de vista e a nossa razão com amor e com caridade, as coisas se ajustam. E Jesus, quando ele chega à casa de Zaqueu, ele consegue perceber que Zaqueu mudou. Ele mudou a sua maneira de agir, de sentir. E ele passou a utilizar dos bens materiais que ele possuía em prol daqueles que nada tinham, ou daqueles que ele prejudicou em algum momento. E é ali que Jesus, naquela noite, profere mais uma parábola, que é a parábola dos talentos. Onde mais uma vez ele deixa o seu ensinamento, né? E o que ele diz na parábola dos talentos? Alguns recebem mais, outros recebem menos, mas todos precisamos trabalhar pela coletividade. Pela coletividade.
Isso é abnegação, que não é fácil sermos abnegados, né? O que é abnegação? É quando a gente trabalha em prol do outro por amor, sem nada querer em troca, sem nada precisar em troca. É quando a gente trabalha pelo outro unicamente por amor. Isso é abnegação. É quando você chega em casa depois de um dia imenso de trabalho, depois de estar cansado, depois de ter dado plantão no hospital, depois de ter trabalhado o dia inteiro numa loja, depois de ter trabalhado um dia inteiro num escritório de contabilidade, ou de ter dado aula o dia todo, independente do que seja a sua profissão, de ter varrido a rua, independente da atividade profissional que você exerça. E aí você chega em casa e você vai preparar um material para o estudo do Evangelho no sábado. Isso é abnegação, a gente já vai juntando uns pontinhos ali, né? Na seara de nossa vida espiritual. E para a gente conseguir trabalhar essa abnegação, a gente precisa realmente vigiar. Porque Zaqueu é uma alma que despertou para o amor, para a melhora. E todos nós podemos despertar, né? Todos nós somos dotados de aspectos positivos e negativos, de coisas boas e de coisas ruins. Temos a obrigação moral de atenuar o mal que existe em nós em prol do bem sempre. Não podemos pensar que aquela pessoa que um dia nos magoou, ou de quem não gostamos hoje ou ontem, assim será para sempre. Zaqueu, ele conseguiu ouvir o chamado de Jesus. E para isso ele exercitou a sua vontade. Porque nós precisamos ter a vontade de melhorar. A vontade de sair da lama, de sair do erro. A humildade de reconhecer esse erro. A humildade de trabalhar a nossa autocrítica. Porque a única pessoa nesse mundo que a gente pode modificar somos a nós mesmos. Não podemos mudar o outro. Em relação ao outro, a única coisa que a gente pode modificar é a maneira de vê-lo, de enxergá-lo. Então, precisamos ter força de vontade para seguir o caminho do bem. Precisamos ter força de vontade para esquecer o julgamento e olhar o nosso próximo com amor. Porque Jesus disse que existem muitos que entesouram a terra e muitos que entesouram o céu. E nós precisamos praticar os ensinamentos de Deus em nossa vida diária. Nós precisamos pensar no que é realmente a caridade, em que tipo de caridade nós estamos tendo para com o nosso outro, para com o nosso próximo, para com o nosso amigo, para com o nosso inimigo. Porque a verdadeira caridade não é somente no pão que você doa, mas na ajuda que você dá ao seu próximo, que talvez o possibilite de ganhar o seu próprio pão. Porque pode ser que você não tenha pão para dar todo dia, mas você pode ajudá-lo a ter o dele. E foi assim que agiu Zaqueu. Apesar de muito ter errado, apesar de ter
ter sido um homem ruim, apesar de ter angariado riquezas, ele conseguiu despertar para Deus, para Jesus. E quem somos nós para julgar? Né? A gente não pode ter ideias cristalizadas sobre as pessoas. Todos nós passamos por processos de mudança. Todos nós merecemos ser perdoados. Todos nós temos momentos infelizes, de atitudes, de palavras. Tudo está na gente. Como a gente enxerga, como a gente se vê, como a gente se coloca. Então, precisamos desmistificar o julgamento, a condenação que nós damos ao outro. Porque quando Zaqueu estava ali sendo julgado por todos, Jesus veio e mostrou um lado bom, que ele existe, que ele tem um lado bom. E Zaqueu estava realmente despertando para o bem. Precisamos olhar o nosso próximo com a compaixão que nós gostaríamos que olhassem para a gente. Né? É aquela perguntinha, e se fosse comigo? Não é porque você errou um dia que você vai errar a vida toda. Não é porque você errou 1, 2, 3, 4, 100 vezes que você vai errar 1 milhão de vezes. Não é porque o nosso próximo errou conosco tantas e tantas vezes que ele errará para sempre. O lugar mais difícil realmente é o lugar do outro. E na hora que a gente se coloca no lugar do outro, a gente traz o outro pra gente. Quando a gente não julga, quando a gente compreende. Eu costumo dizer que o perdão está sempre ligado à compreensão. Sempre. Eu costumo dizer que a gente pode acolher o sentimento sem aceitar. Para compreender e dissipar. Para compreender e perdoar. Porque quando a gente compreende, as coisas se facilitam. Mas para a gente compreender, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E Jesus, em sua infinita bondade e sabedoria, deixa mais um exemplo para a gente. Visitando Zaqueu. Enxergando em Zaqueu o lado bom que existia nele. Mostrando a todos que não temos o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, de rotular ninguém. Que tudo que precisamos é olhar para nós mesmos e modificar a nós mesmos. E é um exercício de todo dia, de todos os momentos. Silenciando a injúria, silenciando a calúnia. O mal, ele se destrói por si só, por si mesmo. Então que deixemos as nossas preconcepções, os nossos preconceitos de lado. Que exercitemos o olhar ao nosso próximo com amor, com a compaixão, com a caridade que nós gostaríamos de ser vistos. Que a gente consiga trabalhar esses aspectos em nós mesmos, que a gente consiga vivenciar o Evangelho de Jesus e não apenas abri-lo e ler, mas viver
viver o Evangelho de Jesus. Eu conheço bons ateus. Conheço pessoas que dizem não acreditar em Jesus, não acreditar em Deus, mas que têm um coração lindo, que têm um coração bom. Então, o verdadeiro amor está na prática do bem, no exercício do bem, no exercício diário, por mais difícil que seja. Caminhando, caindo, tropicando, levantando, continuando e seguindo. Agarrados ao nosso exemplo maior, que é Jesus. Então, meus irmãos, que nós consigamos despertar dentro de nós o nosso Zaqueu. Que nós consigamos identificar os nossos defeitos e também as nossas qualidades. Que nós possamos nos exercitar no caminho do bem. Que despertemos esse Zaqueu dentro da gente. E que nós consigamos colocar em prática e olhar o outro como Jesus olhou a Zaqueu. Que a gente consiga enxergar também o Zaqueu do nosso próximo. Todos os dias. Foi uma imensa alegria partilhar com vocês essa doutrinária de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, nos iluminar, nos proteger. Que nós consigamos vibrar no amor de Cristo em nossas atitudes, em nosso acordar, em nosso falar, em nosso agir, em nosso trabalho, em nossos pensamentos. Que nós consigamos vigiar as nossas atitudes. Que nós consigamos perdoar aqueles que nos magoam. Que nós consigamos nos perdoar também. Porque a gente precisa perdoar as nossas próprias falhas. E que nós consigamos olhar o outro com olhos de amor. Que a paz de Deus esteja conosco. Que esse momento de pandemia em que nós estamos vivendo hoje, que ele passe, mas sobre todas as coisas, que nós consigamos despertar para aquilo que nos precisa ser chegado diante desse momento de dificuldade em que vivemos no Brasil e no mundo. Que nós consigamos compreender o que é que essa dificuldade está querendo trazer para a gente. Porque estamos sendo chacoalhados. Que nós consigamos despertar para isso. Porque eu tenho a impressão que se nós não conseguirmos despertar, nós ainda passaremos por outras dificuldades tantas. Que Jesus nos proteja e nos ilumine em uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Um beijo no coração de vocês. Queria agradecer a nossa irmã Jamile Brito por estar conosco e nos trazer um pouco de seu conhecimento. E nesse momento, que a gente possa nos imaginar em nossa casa espírita, no Ceareiros do Cristo. E gostaria também de pedir que vocês, nesse momento de encerramento, estejam vibrando para aquelas pessoas que estão internadas e necessitando do auxílio do Senhor. Vamos rezar um Pai Nosso em prol delas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado pela presença e até a próxima.